Boa noite, pessoal, tudo bem? Já vamos iniciar, então, a nossa palestra sobre Design Thinking com a diretora de operações do Grupo Polomax, Ana Vanucci, que é especialista em tendências. Veja que tema extremamente importante e pertinente para o momento em que a gente vive, né? Você que gosta do assunto, tem curiosidade de entender como que funciona, como que a gente pode aplicar. O momento é uma oportunidade muito grande de conhecer e aperfeiçoar sobre esse tema. Então, a gente recebe agora a Ana Vanucci para iniciar aqui esse bate-papo bacana. Boa noite, Ana, tudo bem? Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Obrigada por me receber. Eu sou nova, acho que novata aqui no mundo digital. Apesar de eu me considerar bem moderninha nesse meio, a gente teve que aprender aqui, né? Obrigado, agradeço o aceite do convite, é um prazer poder recebê-la e participar aqui junto com você desse bate-papo com um tema muito importante, né? A gente está no momento onde trabalhar habilidades voltadas para o profissional do futuro é extremamente relevante no momento em que a gente está num cenário, né, de pandemia, todo mundo em distanciamento social. A gente precisa aproveitar esse momento e esse tempo para aperfeiçoar, né, e qualificar essas habilidades voltadas para o mercado futuro, e trazer uma novidade dessas nesse momento vai de encontro, né, a muito desses objetivos aí de qualificação, de capacitação e aperfeiçoamento. Como que é importante trabalhar temas novos e pertinentes ao mercado nesse momento, visando, né, aperfeiçoar soft skills que tão breve o mercado já começa a buscar profissionais qualificados com essas habilidades, né, Ana? Com certeza. Eu acho que vou falar especificamente do processo de Design Thinking como um facilitador aí para quem gostaria, quem tem a intenção de aplicar isso no dia a dia de trabalho ou até mesmo no dia a dia pessoal. Eu acho que o método propõe exatamente a questão do nosso tema, né, de mudança de mentalidade. Vou falar um pouquinho de cada fase do processo em si, mas uma das primeiras premissas do processo de Design Thinking é se propor a uma mudança de mentalidade. Então, acho que casa aí total com o nosso contexto atual de pandemia. Ótimo, bacana. Então, Ana, quais os principais pontos, né, que o Design Thinking traz para esse momento de discussão, para esse cenário, como proposta, o que o Design Thinking pode contribuir com isso nesse primeiro momento? Olha, eu acredito que, não sei se eu já poderia começar, né, com a apresentação, bacana. Eu tentei, quando eu fui convidada pelo Luciano para trazer esse tema aí para todos vocês, eu tentei resumir em uma palavra, sinceramente, o processo e o que ele tem a ver aí com esse nosso contexto. Desisti, porque eu não consegui resumir em uma palavra só, então eu vou trazer alguns pontos principais que o processo me faz pensar também como profissional, e os pontos que o próprio processo em si propõe para o profissional adotar para que se atinja aí a resolução de determinado problema. Então, para começar, eu acho que assim, quando a gente fala em repensar, que é a palavra que vocês estão vendo aí na tela, eu acho que requer tanta coisa, né? Requer um autoconhecimento tão grande, é preciso ter a consciência de determinados comportamentos que você precisa repensar, que você precisa entender, para que você esteja aberto para uma mudança de mindset, uma mudança de mentalidade. E aí, quando você traz esse exercício para mim, eu até mesmo me questionei e tentei entender o que eu tenho feito como pessoa, que por causa da pandemia em si, por causa do contexto de isolamento social, eu mudei no meu comportamento,
e quais comportamentos eu adotei realmente como uma prática corriqueira e que vai mudar, que mudou para a minha vida inteira. Eu acho que é bacana, um exercício para que todo mundo faça, justamente para se abrir para uma mudança de mentalidade, é um primeiro ponto, esse autoconhecimento. Mas aí, o que o Design Thinking tem a ver com isso? Acho que você pode passar, Luciano, um pouquinho o slide. Pode passar um pouquinho também. Essa palavrinha oportunidade, eu acho que isso é uma percepção pessoal, tá? Acho que eu vejo nesse momento uma oportunidade para todos nós se questionar e uma oportunidade de negócios, uma oportunidade de mudança pessoal. Eu acho que toda crise nos traz novas percepções e novos entendimentos, e meu lado positivo aí diz que esse momento é o momento certo para que a gente se questione e entenda ao nosso redor, entenda quais as mudanças que a gente pode tomar, fazer as perguntas certas para nós mesmos, né, para que a gente tenha essa mudança definitiva e de uma forma positiva. E aí, o meu desafio, acho que é esse, né, o que o Design Thinking tem a ver com tudo isso? Acho que pode passar também. Pode passar mais uma. O que o Design Thinking se encaixa em tudo isso. Eu acho que eu não poderia deixar de trazer uma contextualização do que é o Design Thinking, porque acredito que nem todo mundo que esteja nos ouvindo aí sabe exatamente o que é, ou alguns já ouviram falar, mas não sabem na prática o que é. Então, eu fiz uma relação aqui um pouquinho do histórico, que é o processo, e a relação dos principais pontos para que todos entendam numa linguagem simples, tá? Onde surgiu? O Design Thinking, ele surgiu nos Estados Unidos, numa empresa de design, através de um designer. Hoje a empresa IDEO, inclusive, ela é uma das maiores empresas dos Estados Unidos de design. O fundador dela ainda é vivo, o Tom Kelly. Ele, na verdade, ficou famoso esse processo, porque era um processo que ele utilizava internamente dentro da agência dele, vamos chamar assim, dentro da empresa dele, e se tornou famoso nos anos 2000, aí não é tão antigo para quem é da década de 80, mas ele é mais atual do que tão antigo assim, mas é em torno de 2004, 2005 surgiu esse processo e se tornou um pouco mais famoso, né? O processo em si, ele se caracteriza como um processo criativo de resolução de problemas, e a principal característica é que ele é centrado no ser humano. E o objetivo final dele é a inovação. Então, Pode passar, Luciano, por favor. Eu queria mostrar um pouquinho os desenhos. Aqui é legal, eu coloquei 2 exemplos de site, depois vocês podem... Aqui, o que é a IDEO, explicando o que é um vídeo do YouTube, ele é um pouco mais novo, mais atual. E o outro, sobre o processo em si, mostra exatamente o processo dentro da IDEO do Design Thinking. E ele é antiguinho, né? Ele é um pouco mais, ele é dos anos 2000 aí, mas bem no início dos anos 2000. Mas fica bem claro o processo. Para quem tiver curiosidade, pode acessar. Pode passar. Pode passar também, que eu já falei. Os desenhos. Existem vários desenhos para retratar o que é o processo de Design Thinking. Aí vocês podem ver os círculos, o cíclico, os losangos, tem os processos que são lineares. Todos retratam as mesmas fases, mas só são formas de interpretação aí do processo de uma forma visual. Mas a que eu mais gosto e identifico é o próximo slide, Lu, que é o modelo do duplo diamante. Eu acho que ele propõe exatamente uma sensação de movimento.
justamente porque ele abre e fecha novamente. E ele traz esse dinamismo que o próprio processo sugere o tempo inteiro. Ele te propõe a voltar várias vezes nas fases, ele não te dá a forma linear que você precisa seguir até o ponto final, mas sim ele te dá a possibilidade de sempre revisitar todas as fases. Mas, basicamente, ele retrata 3 principais fases. Pode passar a próxima, Luciano. Resumidamente, qualquer processo de design thinking que vocês forem visitar, independente do desenho, ele vai ter a fase da descoberta, da ideação e da implementação. A fase da descoberta, ela é muito... Todas as fases é basicamente prática, mas a primeira fase é uma fase de empatia, de interpretação do seu desafio, do seu problema. Então, o processo propõe justamente que você entenda, juntamente com as pessoas envolvidas nesse problema, com a causa desse problema, essa relação, essa descoberta do que causa esse problema especificamente. A segunda fase de ideação é a fase que você, com base no que você identificou na primeira fase de descoberta, que você entenda quais as possibilidades de colocar em prática essa solução. Então, é a fase realmente de juntar todos os pontos da descoberta e tentar propor uma solução para esse determinado problema. E a fase de implementação é a fase do teste. Um dos pontos bem bacanas do Design Thinking é a validação de tudo que você pensa. Você não consegue, ele não te permite colocar um produto novo, lançar um serviço especificamente sem a fase do teste, sem testar antes. Então, resumidamente, o processo se baseia nessas 3 fases. E aí, o que o Design Thinking traz de diferente de qualquer outro processo, de qualquer outro planejamento, de qualquer outra metodologia que a gente tem aí no mercado? Hoje em dia, a gente tem vários modelos ágeis de trabalho, né? Eu não sei especificamente falar de todos e também não tenho conhecimento prático do Agile, do Scrum, outros métodos ágeis aí que se vê no mercado. Eu tenho uma particularidade, eu gosto do processo de Design Thinking, principalmente porque ele é um processo muito humano, é uma característica que eu particularmente gosto, e uma questão dele ser muito prático. Então, ao longo do processo, a gente consegue ver a sua evolução, e isso é muito bacana falando como profissional. Esses são os pontos pessoais, tá? Que eu vejo no processo de Design Thinking, por isso que eu gosto dele. Às vezes eu sei, acho que tá tão no meu mindset o modelo que eu nem sei mais se eu estou utilizando ele já está em mim. Mas, enfim, essa é a minha questão pessoal. Mas o que ele traz de diferente que o faz tão bacana e tão interessante para ser aplicado no seu negócio, por exemplo, eu dividi em alguns pontos. Primeiro ponto, eu acho que para você aplicar um processo de Design Thinking, você precisa ter a mudança de mentalidade que a gente traz como tema da nossa conversa. Por que mudança de mentalidade? Porque você precisa se questionar muito para você entender o seu problema. Você precisa perguntar, acho que várias vezes, de formas diferentes, para que você realmente entenda o seu problema em profundidade. Você não se contenta com o que simplesmente uma pessoa te diz ou que uma pesquisa que você faz. Você precisa ter essa troca, né? Você precisa se questionar e ter questionamentos que venham de outras pessoas e se abrir para isso. Acho que cada fase do processo possui a sua importância.
então você precisa confiar no processo em si. Muitas vezes, eu como pessoalmente falando, eu estava muitas vezes fazendo um projeto utilizando a metodologia. A princípio, na primeira fase da descoberta, você tem esse sentimento que você não sabe nada. Você tem muito, mas você não tem nada tangível. Então, mas sempre, meu professor, até o último professor que eu tive sobre a metodologia, ele dizia, confia no processo que você vai chegar lá. E realmente é uma questão de confiar. E o principal ponto aí, além da mudança de mentalidade, para a solução, né, de determinado problema, o principal ponto é enxergar o lado humano, que é o exercício da empatia. Você não vai conseguir chegar na solução de um problema com a inovação através de um produto ou através de um novo serviço, se você não se colocar no lugar do outro e você não enxergar o ser humano. Fazendo até uma retrospectiva, acho que antes qualquer serviço, qualquer produto lançado era muito voltado para uma necessidade que muitas vezes ela nem existia. Então, é essa troca aí de posição que o Design Thinking propõe. Vamos entender o ser humano primeiro, vamos entender a necessidade real que ele precisa, para que aí sim a gente lance esse produto ou esse novo serviço. Eu trago uma frase bacana até para... Pode passar que é a frase da Endeavor. Que acho que descreve bem o que é o Design Thinking. Eu vou só ler para vocês. O Design Thinking ele não se baseia em dados estatísticos e matemáticos em seu processo, mas sim principalmente no contato direto com o cliente, a fim de desenvolver a empatia e profundo entendimento sobre o problema estudado, e o contato com profissionais responsáveis pelo projeto, a fim de desenvolver soluções para tais problemas. Em suma, o Design Thinking ele pode ser considerado um método mais humano do que os demais. Eu acho que isso o faz sensacional e tão atraente assim para tantas pessoas e tão eficiente também na minha visão. Pode seguir. E aí o segundo ponto é a prática. Eu acho que é um ponto... o segundo ponto principal aí do processo em si, porque é a prática em todas as fases do processo, seja na descoberta, seja na ideação e seja no teste e na validação. O processo ele é bem dinâmico, ele exige movimento, você não consegue fazer nada se você ficar sentado na sua cadeira, você precisa ir num determinado setor para descobrir a causa do problema, você precisa trocar ideia com outras pessoas de outros setores, você precisa colocar de uma forma tangível a sua ideia, fazendo a prototipagem, que é a parte do protótipo, seja ele um serviço, ou seja ele um produto, você precisa colocar ele de uma forma que o cliente entenda, ou que o consumidor, ou a pessoa com quem você vai validar, ele entenda a sua ideia e consiga utilizar, de certa forma, essa ideia para que ela se torne cada vez, para que ela seja entendida na realidade, né? Ela seja entendida na prática. Então, a prática é um ponto super importante aí do processo de Design Thinking. Pode passar, Lu. E o terceiro ponto, não menos importante, é a colaboração. O processo em todos os momentos, como eu tenho dito desde o início, ele propõe a troca desde o primeiro passo. Então, a troca com o ser humano, ela é muito importante. E a colaboração, ela exige multidisciplinaridade, né? Acho que equipes multidisciplinares são importantes para que todos deem a opinião, todos estejam envolvidos no processo, para justamente opiniões diferentes, para que o processo e a solução do problema seja rica, seja mais rica e aborde vários aspectos e não só uma visão. Então, estimular a troca de ideias, opiniões divergentes, isso é muito importante. Opiniões divergentes são opiniões diferentes e isso é super importante e rico para um projeto. Você não consegue
ter um formato unilateral, né? Não é possível, dentro de um processo de design thinking, ter um formato unilateral. Você precisa estar aberto aí a novas ideias e possibilidades. Acho que esses são os 3 pontos. Lu, se quiser voltar. Acho que um ponto que fica agora de importância aí, que vocês devem estar se questionando, é a questão que se relaciona, né, a essas 3 fases, então, de essa mudança de mentalidade, empatia, a prática e a colaboração dentro desse contexto de Covid-19, desse contexto de pandemia. Eu acho que, assim, colocando numa visão prática, empatia, que é um ponto muito importante no processo, e fazendo essa relação com a nossa atualidade, né? Acho que nesse momento eu só consigo pensar... Oi, Ana, desculpa, tive um probleminha aqui com a internet, a conexão caiu. Muito bem explanado por você aí esses pontos, né? Como funciona as fases do design thinking, a importância, né? Como que é uma metodologia que envolve muito o lado humano, diferente de outras metodologias, né? Que são focadas mais em processos estatísticos, em processos matemáticos, para a busca dos resultados, né? Para a gente conseguir mensurar os resultados. O design thinking, a gente percebe que é uma metodologia mais humana, mais voltada pelo lado humano, de colaboração, de chegar, fazer um brainstorm, né, de todas as ideias e ver qual a melhor se encaixa para o contexto, para o resultado que a gente espera, colocar aquilo em prática, testar se vai funcionar, se não vai, né? Então, metodologia que favorece muito o relacionamento humano, a colaboração, né, a participação de todos, como você falou ali, principalmente em ambientes com equipe multidisciplinares. Então, se você tem pessoas com conhecimentos distintos, né, formações distintas, e participa do momento de brainstorm, participa do momento ali de sugestões, de ideias, se torna bem mais rico esse processo. Total, e tem que ter paciência, né? Porque nem sempre... E com tudo isso que você... De ter um processo colaborativo. Às vezes você só quer colocar em prática ou quer colocar a sua ideia em prática. E o processo não propõe isso mesmo. Exato. Ativo, né? Se não tiver o consenso de todos, não tem como funcionar. Uhum. E diante desses pontos que você colocou, Ana, a gente sabe que dentro de todos esses processos, né, existem alguns que são importantes a gente trabalhar. A gente sabe que o design thinking tem seus pilares. O que você mensura aí nesses processos com base nesses pontos que seriam os pilares do design thinking? Olha, eu acho que o resumo mesmo, eu acredito que seja os pontos que eu até passei. Eu acho que um primeiro pilar é a troca. Não vejo outro formato dentro do processo design thinking de início. Você precisa estar aberto à troca. A não ser que você queira que a sua ideia particular seja validada, eu acho que é um erro gravíssimo você já iniciar um projeto pensando nessa forma. Então, um primeiro pilar, eu acho que é essa troca e se colocar no lugar do outro, a empatia. Estar aberto, sim, a questionamentos de várias áreas, de várias pessoas diferentes de você. Esse é um dos pontos também. Eu acho que nem sempre todo mundo está aberto a ouvir outra pessoa que, de repente, a pessoa nem é especialista na sua área. Eu sou formada, por exemplo, em comunicação, mas
eu preciso ouvir o departamento financeiro, um outro departamento no qual eu não tenho conhecimento, mas eu preciso estar aberta à opinião daquela pessoa. Então, para construir algo rico, para construir algo completo. Então, é bem difícil quando a gente olha para o nosso lado profissional. É lógico que a gente tenha as nossas preferências, cada um tem o seu formato de trabalho, mas quando a gente fala de um projeto amplo e que realmente seja centrado no ser humano, o que importa é a solução daquele problema para solucionar uma necessidade do ser humano, não a minha solução, né? Não o meu problema pessoal. Então, eu acho que a gente precisa estar aberto sempre a opiniões divergentes, que é algo, acho que, desafiador para qualquer ser humano. É bem difícil. E eu acho que a prática também, um pilar principal, até que está na metodologia do Design Thinking, é a prática o tempo todo. Não é um processo estático, ele não é um processo que você vai fazer, como eu falei até antes, sentado na sua cadeira. Ele precisa de troca, ele precisa que você vá no local de onde você identificou um problema. No meu caso, por exemplo, eu preciso ir para a loja, eu preciso entender o que está acontecendo na loja, o que aquele operador daquela loja detecta de problema e qual que é a opinião dele. Eu preciso ouvir também o outro lado e não só o lado meu do administrativo ou sentada na minha cadeira. Eu acho que isso não vai funcionar, ainda mais para o futuro. Eu não acredito mais nesse formato de trabalho, isso falando de uma forma pessoal. Acho que são esses os principais. Você, bacana, é bom saber, né, esses pilares. E dentro desses, você até citou alguns exemplos, para quem ainda não conhece, que está assistindo aqui, que está querendo entender como que funciona, né, você exemplificou aí dentro do seu ambiente de trabalho, que tipos de situações que a gente poderia aplicar o design thinking no dia a dia, dentro das empresas, no ambiente, por exemplo, dentro de uma comunidade religiosa que a gente participa, dentro de um grupo de estudos, como que a gente poderia aplicar essa metodologia? Uhum. Eu pensei em alguns exemplos práticos, né? Eu acho que em algumas vezes a gente acaba utilizando sem mesmo saber. E nem sempre você vai utilizar um processo do início ao fim, né? Pode ser que você pegue uma parte da metodologia e utilize. Então, pensando aqui em exemplos práticos, você pode começar, por exemplo, pedindo a opinião do seu colega de trabalho para determinada ideia que você tem, ou de repente você pensa num projeto, você organiza o seu projeto em fases, e não guarde isso para você, tente validar isso com um outro colega, melhor ainda se for de outra área, para saber se ele está entendendo como você está entendendo. Eu acho que essa troca você só tem a ganhar com isso. Então, isso representaria a fase, por exemplo, de teste e validação do Design Thinking. Você sempre vai esperar de outra pessoa, de outra área, para que você valide o seu protótipo, a sua fase de ideação. Um exemplo, por exemplo, no time de vendas. Se você tem um time de vendas, o importante para você ser assertivo na sua venda é que você entenda o seu cliente. Então, você pode exercitar essa questão empática, você pode entender quais são as necessidades, fazendo uma pequena pesquisa, por exemplo, com os seus clientes, entendendo a real necessidade dentro de um contexto que ele passa, problemas que ele passa no dia a dia, que, de repente, você pode trazer aí uma solução super efetiva aí para que ele consiga vender mais, por exemplo. Um planejamento estratégico dentro da sua empresa. Muitas empresas fazem um planejamento estratégico pensando no passado, né? Pensando nos erros e acertos do passado. Não que a gente não deva considerar, mas
é importante, mais importante na minha visão, você pensar nas expectativas e desejos atuais das pessoas com quem você se relaciona. No caso, se você tem cliente, se você tem um público aí específico, por que você não tenta entender esse público através da descoberta, através de pesquisa, gere informações importantes para a tomada de decisão para esse planejamento estratégico? Então, aí você estaria aplicando a primeira fase da descoberta, a empatia, de se colocar no lugar do seu cliente, entender as necessidades, para que aí depois você monte o seu planejamento estratégico com base nessas necessidades e expectativas, né? Não só com as ações que você fez no passado, com o que você errou no passado, o que está no passado ficou no passado, vamos pensar no futuro agora. O brainstorm que você comentou até essa palavrinha, né? Eu acho que o Design Thinking, ele tem N ferramentas, eles chamam de toolkit, né? Você dá um Google aí, toolkit Design Thinking, você vai ter uma série de ferramentas que você pode utilizar e exercitar com a sua equipe. Isso você pode imprimir, por isso que é famosinho aqueles post-its, né, do Design Thinking, tá? Você pensa em Design Thinking, você pensa nos post-its na parede ou em outro lugar, mas é exatamente a prática, e também o brainstorm, você não pensa muito, você coloca no papel no post-it no caso, o que vem na sua cabeça. E eu acho que é daí que surge as principais ideias, as principais coisas que você tem guardado, de repente você filtra tanto ao longo do seu dia a dia para falar uma frase bonita, para elaborar um projeto bonito, mas às vezes algumas palavras, alguns pensamentos, elas ficam aí dentro e não saem. Então, o brainstorm, por exemplo, é um exercício do Design Thinking, dentro das ferramentas, que você pode utilizar em qualquer momento. Você pode fazer um brainstorm com a sua equipe de vendas, você pode fazer um brainstorm com a sua equipe gerencial, você pode fazer um brainstorm para tentar descobrir determinada situação, determinado problema. Eu recentemente, inclusive, fiz isso e foi super legal com o time de gerentes. Você estimula essa liberdade de ação, estimula esse pensamento rápido que é super importante para que a gente tire ideias que ficam guardadinhas aqui na nossa cabeça. Então, acho que, basicamente, dei alguns exemplos, mas acho que a gente pode aí citar N exemplos no nosso dia a dia aí. Ótimo, Ana. Excelentes exemplos de aplicação, de meios, né, de utilizar essa ferramenta, essa metodologia nos dias de hoje. E a gente já tem pergunta aqui de algumas pessoas que estão nos acompanhando. A Nayara Cunha, ela fez um comentário aqui, na verdade, eu vou colocar aqui para você ver. Empatia e ser humano é o que a pandemia está colocando no centro das decisões, né? Em cima disso, Ana, que eu ia te fazer até a próxima pergunta, né? Dentro desse cenário de pandemia, dentro desse cenário de coronavírus, como que a gente pode aprender com o Design Thinking, como que a gente pode relacionar, né, esse cenário com essa metodologia? Acho que tudo, Nayara falou tudo aí, acho que podemos começar com a empatia, relacionando, fazendo esse link com as fases, para que as pessoas que estão nos vendo não esqueçam, né? A primeira fase, então, de descoberta do Design Thinking, traz como proposta e traz como um dos principais pilares que você me questionou no início da nossa live, a empatia. A capacidade do ser humano em colocar-se no lugar do outro. Então, acho que nesse contexto de pandemia, faz todo sentido essa capacidade de empatia. Acho que isso nos leva a pensar, acho que a gente tem nos levado a pensar e não pensar apenas no individual, né? A gente precisa pensar no coletivo. A pandemia nos traz
a Covid, né, o coronavírus, nos traz esse exercício, porque é um vírus que, se você deixa de fazer o que você precisa fazer, você deixa de se isolar, você deixa de fazer seus meios aí de higiene, se você faz algo que não está sendo, por exemplo, sugerido pela OMS, você está prejudicando outra pessoa. Então, essa minha capacidade de me colocar no lugar do outro, entender que a minha ação pode prejudicar essa pessoa, já é um exercício de empatia. Então, acho que tem tudo a ver com o nosso contexto atual. Eu acho que a questão também de respeitar o grupo de risco, hoje a gente tem visto aí, pelo menos no mercado, no contexto que eu estou, esse respeito do horário específico para o idoso. Não vale esse horário, você não entendeu que é um horário específico para o idoso, ou regras que o próprio comércio tem colocado, respeite. Se você deixa de respeitar essas regras, os decretos que estão sendo colocados para o nosso próprio bem, você está deixando de pensar no outro também. Então, eu acho que nesse contexto a empatia faz total sentido e é realmente esse exercício que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. Um outro ponto que tem tudo a ver, que eu acho que é o que a gente está fazendo agora, por exemplo, é a experimentação. O processo nos traz a prática como um dos pilares. Então, a gente se viu experimentando coisas novas. A gente, na prática, entendeu o que era uma live. Eu vejo meus pais, por exemplo, falar, vou assistir a live de fulano de tal. Nunca que eu ia imaginar que meu pai e minha mãe iam assistir uma live. Então, é muito interessante. Eles estão aprendendo na prática o que é essa mudança, né? Então, muitas vezes a gente deixa de agir, a gente fica no âmbito do planejamento, mas a gente não coloca em prática por medo, por N fatores. E eu acho que o processo Design Thinking, ele te propõe isso, ele te tira de uma zona de conforto que é absurda. Uma vez que você está dentro do processo, você tem que colocar em prática, você se posiciona numa relação ali com outras pessoas, então você tem que agir, você tem que se mostrar, você tem que se colocar na ação para que a sua ideia ou as suas descobertas, né, sejam validadas. Então, eu acho que tem tudo a ver com o momento. A gente se colocou aí como eu posso dizer, a gente se colocou na prova, né, de muitas situações, novos formatos de estudo, todos os alunos aí que você tem na Anhanguera hoje em dia estão tendo que se adaptar a uma nova realidade, totalmente online, novas formas de comunicação, quantas pessoas aí estão tendo que fazer happy hours pelo Zoom, por outras plataformas aí de comunicação, entendendo que é possível, sim, ter uma relação e ter uma proximidade, mesmo que ela seja online e distante, né? Então, acho que esse é o segundo ponto, e vou falar o terceiro ponto, que é a colaboração, que também está no terceiro pilar dentro do processo, que é a validação com outras pessoas. Eu acho que a gente tem também precisado muito da troca, né, dessa validação de outras pessoas, ninguém vive sozinho, a gente está no momento isolado, mas a gente está vendo que a gente precisa do outro, a gente precisa trocar ideia, a gente precisa trocar experiências, mesmo que online. Então, eu acho que um exemplo até, seja responsável ao trocar informações, fake news, por exemplo, dentro de uma plataforma de comunicação do WhatsApp, ou que seja outros meios digitais, não promova o pânico, né? Eu acho que essa transferência aí de informações desnecessárias, vamos
vamos nos comunicar, mas de uma forma sadia, de uma forma que a gente gere, sim, questionamento, gere novas formas de pensar, mas que não gere o pânico, né? Que não... Então, acho que a questão o ponto colaboração é um ponto muito importante que a gente tem visto no dia a dia e que a gente se viu sozinho por um momento, ao longo do isolamento, mas a gente entendeu que não ia dar certo ficar sozinho, a gente precisava, sim, trocar ideia, a gente precisava, sim, se relacionar, mesmo que de uma forma online. Não sei se eu fui clara, Lu. Foi excelente, muito bem exemplificado. O pessoal aqui está gostando bastante, aqui eu estou vendo alguns comentários aqui. Inclusive, dentro disso que você acabou de colocar, né, o Gustavo Costa, a pergunta dele veio em 2 mensagens distintas, eu vou colocar aqui para você ver, eu achei bastante interessante a pergunta do Gustavo. Olha, a primeira parte da pergunta está assim: Ana, você acredita que o momento atual de redução das atividades, vou para a segunda parte, e o tempo ocioso da maioria das pessoas transforme esse momento como um gerador de novas ideias, uma vez que estamos olhando mais aos detalhes do ser humano? Olha a pergunta dele, como que extremamente importante, né, nesse momento que está todo mundo em home office, está todo mundo trabalhando dentro de casa, alguns, né, tiveram as atividades dispensas, porque não tinham como trabalhar em home office. Então, como que esse tempo ocioso aí a gente pode transformar num gerador de novas ideias? Olha, eu vou responder, acho que até com uma opinião pessoal. Eu acredito muito. Eu tenho esse que eu falei, o meu lado muito positivo aí me faz pensar que tem muita gente se movimentando. É até bacana, eu queria até citar, lembra que eu comentei com você nas nossas conversas que a gente estava tendo previamente, que eu ia participar de uma pesquisa global dos impactos da Covid-19 no dia a dia do ser humano. Foi uma pesquisa, ainda está sendo concluída, estamos na fase de identificação de personas, mas a gente conseguiu somos 35 pesquisadores em 25 países, e é incrível o quanto existe padrões de comportamento muito parecidos, independente do país. A gente tem representantes em todos os continentes e em 25 países, desde Ásia, Europa, Brasil, eu sou a representante, América do Norte, enfim, em todos os contextos, por mais diferentes que eles sejam, né, contextos tanto sociais, econômicos, os padrões de comportamento são os mesmos. E aí, voltando para a pergunta do Gustavo, nesses padrões identificados, surgiu muito a questão da criatividade através da ociosidade. Então, muitas pessoas tiveram esse tempo para refletir e olhar para si mesmo, olhar para habilidades que nunca foram visitadas, de repente, olhar para algo que eu gostava muito de fazer antes de começar, de repente, a trabalhar, e aí eu não tenho mais tempo, e aí eu deixei de lado um hobby ou algo que eu gostava muito. Eu tive esse tempo de revisitar esse hobby e desenvolver. Então, eu acredito demais que muita coisa boa vai surgir daí, muita gente vai se ressignificar, vamos falar assim, e acho que oportunidades novas de trabalho, oportunidades novas de negócios, por mais doloroso que esteja sendo para muitos, acredito que esteja sendo sim, e isso eu pude perceber na pesquisa com várias pessoas que eu fiz. No início foi muito doloroso, mas eu acho que agora a gente tem se questionado muito, a gente tem entendido, acho que até as pessoas com mais tempo em ficar em casa com seus próprios filhos,
serem forçados, né, entre aspas, a ter esse convívio, mas eu acho que é super positivo, você tá tendo que revisitar e tendo que se entender, meio que forçado, mas isso é super positivo, você entender a si mesmo como ser humano, eu acho que é o maior desafio que a gente tem como ser humano, né? Então, eu só acredito de uma forma positiva. E aí, só fazendo um link para não ficar muito distante do tema, eu acho que, nesse sentido, a gente precisa estar aberto a essas mudanças, a essa nossa capacidade aí de adaptação, né, como ser humano, e usando o processo em si, eu acho que ele traz muito esse ponto que eu frisei muito sobre a prática. Então, se abra a aplicar no seu dia a dia práticas que você não estava acostumado, coisas que, de repente, estavam no nível do seu planejamento ou só no nível das ideias e que você nunca conseguiu colocar em prática. Faça. Eu sou um exemplo prático disso. O Luciano, quando ele me chamou para fazer a live, eu fiquei morrendo de medo. E poxa, eu sei falar do assunto, eu consigo falar do assunto, então por que não eu me jogar um pouco e ver no que dá? Eu estou colocando em prática algo que de repente eu sempre quis fazer e me desenvolver, e isso me forçou, a situação me forçou essa realidade. Então eu acho que esse momento vai gerar muita coisa boa e muita gente vai tirar muita oportunidade desse momento. Concordo, viu, Ana? É o momento da gente se reinventar, né? Muitas pessoas estão se transformando, você deu aí o exemplo da faculdade, como que os alunos, os nossos professores estão tendo que se transformar, se reinventar nesse momento onde houve esse distanciamento social, e aí aulas que eram feitas ali numa sala física, né, passaram a ser feitas numa sala digital. Pessoas que muitas vezes não tinham o hábito de lidar com tecnologias, tiveram que aprender novas tecnologias, uma nova forma de dar aula para conseguir ministrar os conteúdos para os alunos, para passar conhecimento para os alunos. E é um momento de adaptação, né? Todo mundo teve que se adaptar, teve que buscar novos conhecimentos, às vezes, para conseguir dar seguimento às suas atividades, se reinventar, né? Enquanto profissional, enquanto empresas. Quantas empresas hoje estão se reinventando na forma de trabalhar? O comércio, por exemplo, eles se viram na necessidade, a gente está com o comércio fechado, eles se viram na necessidade de ter que se reinventar, ou então perderiam receita. E aí eles começaram, né, a usar os meios digitais para começar a alavancar suas vendas novamente e fazer entregas, delivery, né, coisa que não faziam antes. A gente está... Pode falar. Você vê lá algumas lojas com a portinha aberta, né? O carro para, pega ali e vai, segue a vida. São técnicas que já existiam há muito tempo. Eu estou no varejo há mais de 10 anos aí, e aí a gente vê uma cidade, né? A gente está em Matão e a gente vê uma cidade que não tinha nesse sentido esse ponto desenvolvido, né? A questão do online, por exemplo, e-commerce, muitos negócios aqui no comércio não tinha e-commerce, não tinha uma plataforma e base para venda online, que seja até o WhatsApp, às vezes era o WhatsApp, um número de telefone mesmo, e a gente viu muita gente correr atrás e viu oportunidade de venda. Então, assim, essa questão da prática, e é um ponto... Eu vejo muito processo na minha cabeça. De repente, se esses negócios tivessem entendido a necessidade de alguns, por exemplo, o e-commerce, talvez na cidade antes, talvez não fosse tão, não vou dizer famoso, tão meio de sucesso assim da venda, porque realmente a gente está numa cidade pequena, as pessoas gostam de ir até a loja, né? É um lazer.
Mas, de repente, se isso fosse detectado como uma necessidade dentro de um processo de design thinking, entendendo o ser humano, entendendo o consumidor, o que ele precisa, as necessidades do ser humano, talvez todos já estivessem preparados para esse momento e já com as suas plataformas online, por exemplo, para venda, e não precisasse correr todos de última hora, como a gente viu recentemente acontecer. Então, eu acho que faz todo sentido aí. Não estou te ouvindo. Pronto. Esqueci de tirar o mute aqui do microfone. O Rafael Ladeira colocou aqui, ó, conteúdo muito interessante e relevante, parabéns, muito bom, Rafael. O tema aqui é muito interessante, realmente, muito relevante. Acho que nesse cenário, trabalhar com o ser humano, né, trabalhar com as pessoas, trabalhar no ambiente colaborativo, colocar as coisas em práticas, né, aproveitar aí, igual o Gustavo colocou ali na ociosidade, colocar essas coisas em práticas, suas ideias em práticas, é o momento, a hora é agora. Com certeza. E Ana, em cima disso, falando aí de colocar, né, em prática essas ideias, e no momento, pegando até um gancho aqui, ó, na pergunta da Nayara, ela fez uma outra pergunta, na questão como que a gente pensa no home office pós-pandemia. A gente pegar esse processo de mudança, de reinvenção, de transformação, aonde todo mundo está tendo que se readaptar num determinado cenário. Eu, particularmente, acredito muito que a forma de trabalhar, mesmo pós-pandemia, vai mudar muito depois que tudo isso acabar. A vida profissional das pessoas, elas não serão mais as mesmas. Que muita coisa que mudou, que muita coisa que se transformou vai permanecer, né, durante o fim desse processo aí de pandemia, na hora que tudo tranquilizar. Muitas empresas vão permanecer com as inovações que implementaram, com as mudanças que implementaram. E como que você vê isso, do seu ponto de vista? Visão aí de diretora de empresa, especialista no tema, de tendências, né? Vou tentar dividir em algumas partes. Falando na questão digital, é um caminho sem volta, isso é fato. Já era antes, mas eu acho que se tornou mais presente para algumas pessoas que ainda estavam muito distantes, né? Isso a gente até vê, principalmente na questão da educação, né? Que você está envolvido nesse contexto. Acho que muitos alunos, muitas pessoas que tinham dúvida ou que tinham receio do meio digital, né, da educação à distância, eu acho que esse receio acabou. Eu, pelo menos, não vejo nenhum problema, né, nesse formato. Hoje, inclusive, antes até da nossa conversa, eu participei com um grupo da pesquisa, a gente fez através de uma plataforma lá digital com as ferramentas do Design Thinking para montar uma persona. E foi assim, usando a metodologia, foi uma troca como se todo mundo estivesse aqui na minha sala, sabe? Então, eu acho que esse não vai ser mais um problema, inclusive para pessoas mais velhas que têm buscado outras formas aí tanto de compra, de consumo, seja o WhatsApp, que é mais simples, de repente, para uma pessoa comprar. A nossa venda, por exemplo, do Paulo Max em WhatsApp, a gente iniciou o formato de venda e a gente aumentou absurdamente, assim. É muito, muito interessante de ver esse movimento, e justamente com pessoas mais velhas. Sobre a questão até que a Nayara Cunha, né, trouxe sobre o home office, a pesquisa em si sobre os padrões de comportamento já trouxe isso como algo que muitas empresas vão adotar e já estão adotando, mas de uma forma perene, de uma forma
estratégica, inclusive, né? Porque eu acho que colocaram na conta, no lápis. Poxa, a gente não precisa pagar tanto de espaços gigantes, de equipes gigantes dentro de um mesmo local, sendo que elas podem trabalhar dentro das suas casas. É lógico que tem uma questão aí de leis trabalhistas, enfim, não estou considerando esses pontos, mas eu tenho uma pessoa, um amigo meu, inclusive pessoal, que a gente estava conversando sobre produtividade. Ele tem um grupo, uma equipe de vendas, e essa equipe de vendas dele, eles têm uma média, só para vocês terem noção, eles têm uma média de 15 a 20 prospecções ao longo de um mês, costumavam ter, com visitas pessoais, né, em cada local. Então, eles viajavam, uma equipe que viaja muito, visitando clientes e prospectando novos clientes. Ele me disse que ele nunca conseguiu fazer tanta prospecção em um único mês. No mês de março, de uma média de 25, ele fez 100 aproximações, tudo por plataformas online. E com certeza o número de venda dele vai aumentar absurdamente, porque ele conseguiu prospectar mais clientes. Então, assim, eu acho que em alguns pontos, e eu acho que mais positivos do que negativos, tem muito fator positivo aí nessa questão de home office e novas formas de trabalho. O formato em si, acho que de processos em si, dentro do nosso dia a dia de trabalho, eu acho que eu toco no ponto do lado humano. As marcas em si, elas vão precisar ter em mente e uma verdade realmente colocada em prática o tempo inteiro aí, essa preocupação com o lado humano, com o lado social, o lado de realmente resolver um problema do consumidor, e não simplesmente da boca para fora, com um propósito aí da boca para fora. Então, eu acho que essa empatia, a habilidade, essa capacidade de empatia, ela vai estar muito mais presente no nosso dia a dia no trabalho. Eu acho que não é lógico, meus amigos engenheiros você é engenheiro, né, Luciano? Meus amigos engenheiros que me desculpem, é lógico que o lado matemático não vivo sem, é complementar, não tenho dúvida. Inclusive, eu tenho que me desenvolver como diretora todo esse lado matemático e o lado não racional, mas um lado matemático mesmo. Mas eu acho que todo... lógico da coisa, né? Lógico. Mas eu acho que todo profissional, além do lado lógico, que hoje em dia todos têm que ter esse lado, né? Esse lado matemático, mas eu acho que o lado humano também ele vai ser uma exigência muito forte e que a gente não via muito, sinceramente. Quando eu iniciei, eu não sou tão velha, mas quando eu iniciei no mercado de trabalho, eu acho que a gente não falava muito. Eu não me lembro de falar, não era tão presente tanto o lado humano quanto a empatia, ela não era tão presente no nosso dia a dia e nas nossas decisões. E eu acho que hoje em dia a gente tá bem equilibrado, e tanto o lado humano quanto o lado matemático, ele é necessário para um profissional completo. Então, acho que isso é uma mudança sem volta. Verdade. E só pegando um gancho nessa pergunta da Nayara, hoje mesmo eu estava lendo uma reportagem, né, que o CEO da XP Investimentos anunciou que ele vai prorrogar, mesmo o cenário se regularizando daqui 1, 2 meses, ele vai prorrogar o sistema de home office até dezembro, estudando a possibilidade de manter permanente dentro da XP Investimentos. O Google ou o Facebook, eu acho que já disseram que até o final do ano todo mundo continua em home office, mas por estratégia mesmo, não pela decisão de Covid, não. Por estratégia. Sim, eu não vou falar de marcas, mas tenho vários amigos que trabalham em muitas empresas grandes assim e que já me relataram que a decisão da empresa estrategicamente vai manter uma boa parte da equipe aí em home office, exceto as pessoas que precisam realmente estar no contato aí, né, no dia a dia de trabalho, mas fora isso...
Eu acredito que é uma tendência que não tem mais volta. As empresas enxergaram, né, de forma obrigada, e perceberam que é uma forma de trabalho, que se você olhar ali pelo lado de desenvolvimento de time, de liderança, de equipe, contribuiu muito para o amadurecimento dos colaboradores, dos profissionais, que precisaram ter uma maturidade profissional para lidar com isso. É óbvio, né, que em algumas situações acabou ficando toda a família junta, reunida, mas a gente observa, por exemplo, na própria Anhanguera, o nível de maturidade, de profissionalismo das pessoas, dos colaboradores, para lidar com isso, para lidar com essa situação. Então, foi um momento que os gestores perceberam que, sim, pode confiar na equipe, é possível fazer isso. Igual você falou, questão de oportunidade, você pegar um exemplo, Google, XP Investimentos, aonde você lida ali, você não tem porquê o cliente estar lá presencialmente, na XP Investimentos, vai fazer um investimento, hoje é tudo digital, está tudo no computador, você vê todos os gráficos, faz análises, tudo pelo computador, você quer trocar uma ideia com o seu gerente, não precisa você ir mais até o escritório lá da agência e bater um papo com ele, é videoconferência, telefone, chat. Então, por que ter toda uma estrutura, pagar caro aluguel de escritório, sendo que você consegue fazer isso bem feito de forma digital, né? E aí entra o ponto do nosso tema, dessa mudança de mentalidade, né? Eu acho que é muito você colocar e exercitar a prática para que você veja na prática que é possível fazer esse tipo de a reunião que seja online, não sei, qualquer tipo de negociação aí que seja online. Hoje, eu fazendo uma conferência mundial aí com várias pessoas de vários países e também online, o que a gente poderia, de repente, estar fazendo. É lógico que em alguns momentos é muito mais simples, né? Não vou trocar a presença e o olho no olho, o toque, enfim. Não é esse o ponto, mas a gente sabe, no fundo, que muita decisão ela pode ser tomada agora. Você está me entendendo perfeitamente. Eu estou trocando uma ideia aqui como se você estivesse aqui também. Então, assim, é possível. E eu tô tendo a mesma empatia ou a mesma relação que eu estaria aí com você pessoalmente. Então, assim, algumas coisas a gente precisa realmente exercitar e abrir a nossa mente para a prática e para essa mudança. Senão, acho que a mudança do mundo aí, vamos pensar um pouco mais, sonhar um pouco mais, o mundo depende disso. Verdade, Ana. Bom, acho que um exercício que tudo fica aí para todo mundo nesse ponto, né, é mudança de mentalidade, mindset, e eu aviso, mindset digital, esse é o mindset do momento, né, ter mindset digital, transformação digital. Um outro anúncio que eu estava vendo, uma outra entrevista que eu estava vendo, mais de 40% das empresas, né, já vão passar por um processo de transformação digital, muito em virtude dessa aceleração necessária, né, desse momento disruptivo que a gente teve, e aí elas já vão acelerar seu processo de transformação digital. Pensando nessas tendências de futuro, nessas oportunidades de futuro. E aí eu te pergunto, Ana, visando, né, encaixar esse estudo de tendência, buscando essa visão de empresa para um futuro a médio, longo prazo, né, pensando nas habilidades do profissional do futuro. E olha para você ver como que isso é interessante. Já pensando nessas habilidades do profissional do futuro, a gente sabe que daqui a 5, 10 anos, hoje elas estão latentes, daqui a 5 anos elas já serão obrigação. A faculdade Anhanguera, o Grupo Croton, né, educacional, a gente está incluindo na trilha educacional do nosso aluno disciplinas na grade curricular dele de design thinking, de marketing digital, de métodos ágeis,
para preparar o nosso aluno para essa tendência de mercado que já está latente hoje. E que daqui a 3, 4, 5 anos, quando ele se formar, vai ser necessidade, vai ser obrigação. E o mais legal, sabe o que é? Que a partir do momento que ele fizer essa trilha dessas habilidades inerentes aí, latentes, né, ele já tem a certificação para ele colocar no currículo dele, que a gente sabe aí que é importante hoje em dia, né, dentro das habilidades profissionais do futuro, ser um lifelong learning, aquele cara que não para de estudar, que não para de se capacitar, que não para de aprender, e aquele processo tradicional, né, que dos nossos pais, dos nossos avós, que se formavam para entrar numa empresa e se aposentar naquela empresa, acabou. A mentalidade deles era: vou me formar engenheiro, vou me formar advogado, jornalista, administrador, e quero entrar numa empresa X e lá aposentar. Hoje não, quem pensa dessa forma vai estar fora do mercado, quem não se capacitar, quem não aprender, desaprender e reaprender vai estar fora. Então, muito dentro dessas tendências de futuro, como que você acha que o processo de design thinking pode contribuir com isso, dentro da sua experiência, né, da sua especialidade aí de tendências, como que você vê para o futuro? Só fazendo um comentário que você falou, assim, dentro de 4 anos o profissional vai estar preparado, né, com essas novas metodologias, quando ele terminar a faculdade. Talvez quando ele terminar a faculdade, esses métodos talvez nem vão ser os mais atuais. Eu lembro até o ano passado. Até por isso que a gente vai certificá-lo a concluir o módulo. Ele concluiu, ele já vai ter o certificado, porque está tão rápido, né? O processo está tão disruptivo, que é isso que você falou. A gente não sabe se daqui a 3, 4 anos vai ser as habilidades que a gente tem hoje como novidade, né? Se vão ser as novidades daqui a 4, 5 anos. E eu estava, no ano passado, que eu estava fazendo o curso fora do país, eu estava fazendo um curso de Design Thinking e os próprios professores estavam falando que o Design Thinking já estava ultrapassado. Eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas o grupo mundial aí de Design Thinking, eles estão repensando não em novos formatos do processo, eles acreditam no processo em si, mas novas formas de se atingir pessoas, e não só como conhecendo o processo por si só. Ele tem surgido muitos outros processos ágeis aí, principalmente pelo boom aí das startups, e eles têm se questionado, sim, né? O que dentro de um contexto, até é um movimento natural do próprio processo de design thinking. O que eu posso fazer para melhorar e me adaptar à realidade, sendo que essa realidade está mudando a cada ano, não é nem mais, quando se fala em futuro, não se fala nem mais em 5 anos, né? Mas fala em 2, 3. Porque a mudança é tão rápida que a gente acaba perdendo realmente o timing das coisas. Sobre tendências, acho que um ponto principal para se entender o conceito tendência, os estudos de tendência, eles não saem do lugar, eles não são nada sem o entendimento do comportamento humano. Então, eu acho que é um estudo muito mais sociológico do que de negócios. Eu fui aprender tendência, eu aprendi muito mais de sociologia do que outra coisa. Então, a gente não consegue desassociar a identificação, o entendimento de uma tendência sem um padrão de comportamento, por exemplo. E aí, o que o design thinking tem a ver com isso? Eu acho que ao longo do processo, dentro das fases, de novo, né, de descoberta, ideação e validação, na fase de descoberta, é extremamente importante você entender o seu contexto através de pesquisas, através do relacionamento humano, você entender os perfis aí de relacionamento que você se relaciona como negócio, como pessoa, né? A gente chama de
personas ou arquétipos, mas isso não tem a ver agora, mas é perfis mesmo, né? Quais perfis como negócio você se relaciona? E também é importante, dentro dessa primeira fase de descoberta, você entender quais tendências como negócio você se relaciona. Então, faz sentido para você a tendência à tecnologia como negócio? Faz sentido para você como negócio a tendência à sustentabilidade? Faz sentido para você a tendência... Estou lembrando das maiores, mas a tendência de diversidade ou não gênero, por exemplo. Enfim, tem N tendências aí, acho que é um assunto para outra live, tá? A gente marca outro dia. Mas é importante você entender todas as tendências que estão por aí e você interpretá-la a ponto de transformar ou traduzir essa tendência em ações para você na realidade. Então, talvez a gente esteja falando de sustentabilidade. Eu não vou ser uma empresa sustentável se eu simplesmente pedir para o meu cliente não jogar sacola plástica, sei lá. São uma gama de ações que o meu cliente vai me identificar como uma empresa sustentável através de várias ações, não é só uma, né? Então, é preciso principalmente identificar se faz sentido para o seu negócio. Agora, você falou até de tecnologia, né? De digital. Aí eu acho que assim, é uma tendência que não vai ter saída. Particularmente, acho que todo negócio, de alguma forma, lógico que cada um tem que interpretar, esse que é o ponto importante, interpretar dentro dos perfis que você se relaciona, como você vai se incluir nesse contexto de digital. Tendo um e-commerce, pode ser uma possibilidade. Tendo aulas online, totalmente 100% EAD, é outra possibilidade. Isso já mostra que você está se adaptando dentro da tendência que tem vindo por aí, né? Já está há muito tempo, mas é que com a pandemia isso se tornou a gente tem dentro do estudo de tendências, você tem classificações. Então, de uma tendência, ela se transformou em uma mega tendência. Globalização é uma mega tendência, por exemplo. Ela está em todo lugar, ela é onipresente, vamos chamar assim. E tecnologia e o digital, ele está caminhando para uma mega tendência. Não tem saída. Você percebe isso com as pessoas atingidas. É o exemplo que eu falei da minha mãe falando de live. Eu nunca imaginei. Então, assim, ela realmente atingiu pessoas que não estavam sendo atingidas. E agora é um caminho sem volta. Então, eu acho que todo negócio vai precisar se questionar essa inclusão dessa tendência específica que é o digital, que é toda a tecnologia que a gente está vivendo agora, nesse momento. E a fase dessa identificação desse contexto de tendências é na fase de descoberta, é na fase de você juntar os perfis que você está descobrindo, que você se envolve, que você tem relação de compra, venda, qualquer tipo de relação, e qual tendência faz parte e faz sentido para o seu negócio e que você precisa olhar. Você não vai olhar para todas. Tem trilhares de tendências acontecendo. Pode ser local, pode ser global, pode ser, enfim, em inúmeras proporções. Mas vai ser no seu contexto, você vai entender qual tendência faz sentido você adotar ou não, e aí você vai ter que traduzir isso em ações. Essas ações podem ser variáveis, e aí entra o planejamento estratégico, lógico, que você vai precisar montar e o seu negócio, a sua visão de futuro para o seu negócio. Ficou ótimo. Claro? Mas, ficou claro, mas acho que uma outra live é a tendência. Eu acho que eu podia trazer o resultado da pesquisa e a gente pode falar de uma forma... Ótimo, acho que extremamente pertinente. Aí eu tenho uma palestra que eu falo sobre as habilidades do profissional do futuro, né, que é bem alinhada aí ao Fórum Econômico Mundial,
que colar as 10 habilidades, e aí a gente pode fazer um bem casado disso, hein? Acho que é uma excelente ideia. Convite aceito. E falando um pouquinho do Design Thinking para o negócio, né? Para o empresário, para o pequeno empresário que tem ali uma empresa de pequeno porte, para o empresário de médio e grande porte, como que o Design Thinking, né, pode trazer benefícios para esses negócios? Quais são essas vantagens? Quais são esses benefícios? Como que essa metodologia pode contribuir para o dia a dia de pequenas, médias e grandes empresas que ainda, né, não implementaram essa metodologia, não utilizam ferramentas voltadas para esses fins. Uhum. Só fazendo um comentário também de pequenas, grandes, médias empresas, eu acho que independe, né? O processo ele pode ser aplicado independente do tamanho da empresa. Eu, particularmente, acho, inclusive, que é muito mais fácil e escalonável, talvez, é muito mais fácil de atingir em uma proporção menor. Então, empresas médias e pequenas, acho que é muito mais simples do que uma empresa grande que é super burocrática, enfim. Mas, enfim, é possível em todos os níveis. Benefícios, eu acho que o custo não existe, você simplesmente é uma metodologia, então se você aprende, se você ou tem um profissional lá dentro que sabe aplicar, acho que qualquer projeto ele pode ser aplicado, a metodologia pode ser aplicada, a única exigência do projeto é você se abrir e ter essa mentalidade aberta aí a mudanças. Então, a primeira premissa, o primeiro pilar, como você usou muito bem no início da conversa. Então, custo praticamente zero. Você pode utilizar aí ferramentas que tem na internet, no Google, você procura, você vai achar N sites que tem ferramentas prontas aí para você utilizar como instrumento só para facilitar, sabe? Alguns exercícios, a gente chama de exercícios, mas não que você precise de uma ferramenta em si, é algo que te guia e que tem aí disponível na internet. Eu acho que um outro benefício que eu, como diretora, como profissional de uma empresa, é algo que eu busco e gosto de ver nos meus times, assim, é a comunicação. É um processo que ele não acontece se não tem essa relação interpessoal. Então, você, aplicando o processo, você estaria desenvolvendo essa relação interpessoal entre os seus funcionários. Então, isso acho que não tem parte negativa nisso. Então, o ambiente colaborativo, ele é um dos benefícios, né? Resolução de problemas, uma vez que o processo do Design Thinking, ele inicia com um problema, a gente chama de a pergunta desafio, né, que é preciso ter uma pergunta para traduzir esse problema. Então, de repente, eu quero tornar mais eficiente o meu departamento de projetos, não sei, meu departamento comercial. Então, qual que é a pergunta correta que a gente vai começar para solucionar esse problema? Como tornar o meu departamento mais eficiente através de uma ferramenta? Não sei, pode ser o início, mas de repente você, ao longo do processo, você pode até mudar o seu problema. De repente você enxerga no meio do processo que nem era aquele seu problema, era totalmente outro e que a solução, sim, vai ser se tornar mais eficiente, né? Então, custo baixo, ambiente colaborativo, relação interpessoal, resolução de problemas, realmente é o processo focado na resolução de problemas. O ambiente que estimula a criatividade, porque uma vez que você está aberto a ideias divergentes, troca de ideias, fazer algo diferente sempre, ouvir opiniões diferentes, estar aberto também a ouvir opiniões diferentes, como eu falei no começo, eu acho que é um estímulo grande para o ambiente criativo, né? Você não pode
uma pessoa vai dar uma ideia, você já vem com uma resposta. No vídeo que eu passei da IDEO no início, o link, uma das regras da IDEO é nenhuma ideia é idiota. Então, assim, você pode falar uma maior merda na reunião, desculpa a palavra, você pode falar uma besteira na reunião, só que é importante. Ele diz até o Tom, ele diz no vídeo que você, de uma ideia boba no início, é dela que pode se tornar uma ideia muito melhor. Então, assim, é proibido você falar por cima de alguém e dar risada, fazer gracinha com a ideia de outro. Então, toda ideia é interessante. Isso eu acho que proporciona demais o ambiente de criatividade. E o principal, que eu acho que a gente falou bastante aqui, tanto no contexto nosso de Covid, e que é uma habilidade muito importante a ser desenvolvida em todo profissional, acho que da atualidade, acho que você deve colocar isso talvez na sua palestra do futuro do trabalho. É uma característica que eu acho que toda empresa busca em todos os profissionais hoje em dia, é essa capacidade de se colocar no lugar do outro, a empatia. E eu acho que isso, após esse contexto de pandemia, vai ser ainda mais forte. Então, um benefício grande do processo todo é essa capacidade de promover a empatia dentro da sua empresa. Eu acho que só tem a ganhar. E essa empatia, dentro das habilidades do profissional do futuro, ela está dentro do guarda-chuva da inteligência emocional. Sim. Eu acho que a inteligência emocional tem tudo a ver com esse momento, né? A gente precisa trabalhar essa capacidade nossa emocional de lidar com situações diferentes, de lidar com problemas e trazendo soluções, se colocando no lugar do próximo, com empatia, né, fazendo uma autoavaliação, uma autorreflexão. Acho que o momento é perfeito para trabalhar também a inteligência emocional. Então, sim, tem muito a ver com essas habilidades do profissional do futuro, com essas tendências de comportamentais, né, do profissional do futuro. Perfeito, acho que é exatamente isso. Não tem nenhuma parte negativa aí do processo em si. Eu só vejo boas possibilidades de trabalho e ela é aplicável para todo mundo. Eu acho que é só querer, né? É só querer. Posso falar o resumo? Isso, eu já ia colocar aqui, ó, já estava no ponto de bala aqui, deixa eu só voltar ele aqui em tela cheia, para a gente fechar esse bate-papo. Depois que a gente fechar o resumo, tem mais uma pergunta aqui que eu vou passar para você, de um dos nossos telespectadores. Tá, vou falar então o resumo rapidamente. Acho que só... Pronto, agora está em tela cheia. Pode... Tá. Então, para a gente tudo isso que você acabou de falar, Ana, que é muito pertinente, que dá para encaixar no dia a dia, que é fundamental, né, trabalharmos essa empatia, criatividade, botar em prática tudo isso nesse momento de pandemia, aproveitar esse momento, né, do ócio, como um dos nossos internautas aqui colocou, Gustavo. Resume para a gente, então, como colocar tudo isso em prática, como usar da melhor forma o Design Thinking. Eu busquei colocar um resumo para que as pessoas que estão nos assistindo saiam com ações, né, dentro da cabeça, quando pensa no processo de Design Thinking. Eu acho que o primeiro ponto é você identificar o problema e não só ver o problema e levar com a barriga, ou ver o problema, achar que uma solução simples aí pode resolver e sem discussão, sem realmente entender a causa dele. Eu acho que identificar o problema em profundidade, é isso que eu quis trazer nesse primeiro item. Encontre possíveis soluções para esse problema, envolva pessoas diferentes de você e de outras áreas, para que elas possam mostrar diferentes opiniões,
para um mesmo assunto, que você tenha outras visões, que não seja a sua própria. Isso é importante para a riqueza da solução desse problema, né? Para inovar, eu acho que é muito importante você entender todas as partes e opiniões diferentes. E a terceira, valide suas ideias. Acho que você aí pode começar amanhã validando suas ideias antes de colocá-las em prática com outras pessoas que possam dar opiniões diferentes, que é o ponto acima também. Você está fazendo um projeto, assim como eu falei, uma planilhazinha que de repente vai resolver determinado problema dentro da sua área. Por que você não dá para a pessoa do seu lado ali ou para uma outra pessoa que não tem nada a ver com a sua área, para que ela veja e ver se ela entende o que você está passando, se ela realmente entende o seu objetivo com isso, se fica claro. Se está claro para outras pessoas, muito provável que está claro para todas as outras. Então, acho que pegar essa amostragem aí um pouco diferente para que você valide suas ideias. Acho que esse é um resumo de tudo que a gente falou e em ações, né, na prática. Legal, Ana, bacana. Obrigado por trazer para a gente aí esse conhecimento, a sua experiência, né, o seu know-how, o seu estudo que você fez lá na Europa, compartilhar com a gente. Vamos sim trazer num segundo momento aí um outro bate-papo, um outro debate sobre essas tendências. Acho que é muito válido. E para encerrar, tem mais uma pergunta aqui da Nayara Cunha, que eu acho bem legal a pergunta dela. Você sente que o modelo de negócios baseado na hierarquização do gestor, que delega atividades e cobra prazos de áreas fechadas em si mesma e competem entre si, em vez de colaborar, irá mudar rápido? Olha, irá mudar rápido para aqueles que querem mudar, né? Porque eu acho que... Mas, assim, a gente está falando de um contexto agora, nesse momento. Se eu congelar todo mundo, acho que quem está aberto a novas mentalidades, a uma mudança realmente de mindset, entender que o ambiente colaborativo ele só proporciona coisas positivas e realmente soluções de problemas de uma forma rica, acho que sim, isso vai acontecer de uma forma bem rápida, mas a gente sabe que muitas empresas ou muitos profissionais ainda resistem a modelos totalmente abertos, né? Então, realmente, a gente vai passar por uma fase de transição. Mas eu, particularmente, acredito muito que essas novas gerações só vão trabalhar desse jeito. Eu acho que até novas formas de educação têm surgido, aí métodos de educação têm surgido justamente com foco na metodologia de colaboração, a ideia de projetos, montar projetos, já não tem mais disciplinas fechadas como a gente via no nosso tempo, né, de escola. Então, eu acho que o mundo já está sendo moldado nesse formato colaborativo e participativo, multidisciplinar. Então, cabe às instituições de educação, às empresas, a se adaptarem a isso. Eu acho que quem tiver com esse olhar para essas tendências de novos formatos de educação, novos formatos de estrutura aí dentro das empresas, no futuro, eu acho que são essas empresas que vão ganhar. Então, com certeza, eu acredito muito nesse ambiente colaborativo, só que realmente, na prática, a gente vê que é bem difícil essas barreiras entre áreas serem quebradas de uma hora para outra, porque a nossa formação foi essa, né? A nossa formação esteve sempre voltada nisso, mas como profissional eu digo que eu acredito demais nesse formato. Eu não acho que deva existir barreiras entre áreas,
e sim, elas precisam ser complementares. Um exemplo até do vídeo que eu passo da IDEO, já no ano 2000 e pouquinho, a IDEO já aplicava isso. Ela nem fala de cargos, eles não têm hierarquias, eles têm um líder de projeto, porque a pessoa que está ali liderando, ela tem um talento de intermediação. Então, só por causa disso, ele intermedia. Mas a equipe é formada por profissionais diferentes, mas que dentro da equipe, eles têm o mesmo nível de atuação. Cada um tem a sua importância dentro do projeto. Então, é assim que eles conseguem inovar. Cada um tendo a sua importância, cada um colaborando da sua forma e com o seu conhecimento. E se respeitando, que eu acho que é o ponto principal. Não elevando o ego aí, né? Elevando o ego de uma forma que atrapalhe e não contribua. Acho que essa é a minha opinião. Legal, Ana. E isso que você acabou de dizer vai muito de conta. Vou dar outro spoiler aqui, hein, gente. Outro spoiler das habilidades do profissional do futuro. Outra habilidade é a liderança servidora. Acho que esse modelo, né, que a Nayara Cunha coloca do gestor ou da empresa, né, que trabalha pelo formato de hierarquização, se as empresas ou os gestores não se atentarem para essas mudanças que vêm acontecendo, para os processos, né, com uma recorrência ainda muito mais acentuada do que era nos anos anteriores, de disrupção nas mudanças, nas tendências, elas vão acabar ficando para trás. Eu, como engenheiro e especialista, né, mestre na área de processos, eu dei consultoria para várias indústrias, empresas, em que, na parte, né, de implementação de sistema de qualidade, de melhoria e otimização de processos, aonde eu mostrava para essas empresas, ou até mesmo em palestras, que a gente precisa diminuir esse caminho da hierarquização trabalhando a horizontalização dos processos. Quanto mais hierarquizado, mais difícil fica chegar no seu objetivo, porque a comunicação, como você bem colocou aqui, que é extremamente importante, ela não anda, ela não flui. Então, se a gente quer otimizar os resultados, se a gente quer ser mais produtivo, se a gente quer ter resultados mais rápidos, a comunicação ela tem que fluir mais rápida. E o líder, ele precisa ser servidor para fazer com que a equipe, né, trabalhe em harmonia, trabalhe no espírito colaborativo. O próprio líder, ele tem que ser colaborador, né? Ele tem que se colocar a serviço do time ali para contribuir e não só cobrar, como a Nayara coloca aqui no exemplo dela, na pergunta dela. Então, sim, Nayara, eu até complementando aqui, né, o que a Ana colocou muito bem, sim uma tendência e de comportamento, tanto de empresas quanto de profissionais, e sim, é uma das habilidades do profissional do futuro ser um líder servidor, saber trabalhar em equipe, saber trabalhar a comunicação, fazer a comunicação fluir mais rápida e mais assertiva. Muito bom. Ana, foi um prazer enorme fazer esse bate-papo com você. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Acho que esse assunto, né, você como especialista na área, é muito pertinente para trazer para os nossos alunos, para trazer para os nossos convidados, uma informação tão atual e tão importante, principalmente nesse momento que nós estamos. Saber trabalhar com novos métodos, com novas ferramentas, né, abrindo a nossa mentalidade para o novo, para a inovação, faz de nós se tornarmos mais aptos e capacitados para lidar com essas adversidades. Então, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por disponibilizar o seu tempo nesse momento aqui tão valioso e tão colaborativo. Uhum. Eu sou grata por você ter me convidado, você sabe que eu estou aberta aí aos seus convites, agradeço pelo espaço. Foi um exercício muito bacana para mim também,
Eu acho que eu gosto dessas trocas e tanto na minha vida pessoal, eu acho que nesse momento o máximo de pessoas que a gente conseguir atingir e ajudar com o pouco de conhecimento que a gente pode passar já é algo muito grande, né? Acho que é muito bacana. E eu agradeço o espaço, agradeço você, a paciência, enfim, tudo. Muito obrigada mesmo. Grato pela disponibilidade, quem está acompanhando aí, obrigado por ter acompanhado, por ter assistido. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer mais alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários, que eu repasso pessoalmente para a Ana, e ela nos responde, nos encaminha aí por e-mail, e eu retransmito aí essa informação. Mais uma vez, obrigado a todos, boa noite, Ana. Até um próximo bate-papo. Boa noite, pessoal que nos acompanhou. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.